Tá me vendo? Tá me ouvindo, doutor Cássio? Agora? Tem áudio e vídeo agora? Agora sim. Rapaz, agora sim. Agora eu consigo sim. um pouquinho mais de luz aqui que tá. Agora tá né? perfeito. Eu só preciso achar o link para mandar para o pessoal. Pô. Lá na outra sala, porque a outra sala tá aberta. Eu deixei a outra sala aberta com o pessoal na outra sala para mandar um novo link para eles. Legal. Vou ter que fechar, inclusive, aqui a outra sala. A tecnologia é bom, mas tem hora que tem gente meio doida. Pronto. Pessoal, tá aí o novo link. É só entrar ali na sala. Tá tudo certo. Agora tá tudo certo. A luz ficou a desejar aqui nessa sala. Pronto, agora sim. Tem uma informação aqui embaixo. Apresentar. Seria bom a gente testar, entrar nisso aqui? Eu acho que sim. Para colocar ali a apresentação, ver se a apresentação vai rodar, né? Uhum. Arquivo de imagem. Não. Fiz com... compartilhar tela. Não, ele está compartilhando a outra. É uma luta diária aqui. É uma luta. Esse eu pensei que era mais simples, mas não é não, doutor. Tô vendo. Compartilha a tela. Vamos ver o que ele tem aqui. Pô, cara chato. Ah, agora deu. Legal. Pronto. Entendi. Eu vou trocando do outro lado. Tá bom. Tá bom. Razoável. Um pouquinho atrasado, mas... Mas tá ótimo. 10, 15 minutos é o atraso regulamentar, né? Então vamos ver. Atraso regulamentar. Tá dentro, né? É encrenca, né? Brasil é um negócio complicado. Então, vamos lá. Acho que agora já dá pra gente começar. Só deixa eu botar gravar. Pronto, agora já tá gravando. Doutor Cássio, quero primeiramente te dar boa noite aqui, te agradecer do fundo do coração por ter aceitado lecionar essa aula maravilhosa, mesmo estando aí em Portugal, né? Que eu tenho certeza que teria milhões de coisas melhores para estar fazendo do que estar aqui dando uma aula dessa natureza para gente, mas eu fiquei muito feliz quando o doutor me respondeu que aceitaria lecionar essa aula. Então, meu muito obrigado, sincero mesmo, por ter aceitado o convite, doutor. Bom, meu amigo, eu realmente não teria nada melhor para fazer, não, porque falar de trânsito é algo que a gente vem falando há muito tempo, tá?
ter essa oportunidade de falar contigo e falar na abertura de um curso que você está desenvolvendo, isso aí realmente era um negócio imperdível. Não tinha como dizer não, né, das costas para você. E é uma oportunidade única. Então, realmente, aceitei. O fuso horário é um negócio um pouquinho complicado, já está tarde aqui, eu sei que 7 da noite para vocês, mas 10 da noite para a gente aqui. Tá? Mas isso tudo de menos. O prazer de estar com vocês supera isso tudo. Tá? Então, saudar o Dr. Roger, que além de ser um amigo, é um profissional que a gente vê estudando e evoluindo há muito tempo. Saudar principalmente o pessoal que está nos ouvindo. A última vez que eu vi em algum lugar ali, tinha uns 12, 15. Agora eu estou sem o número, mas não faz mal. Tá? Mesmo que não seja um número gigantesco, o importante é a qualidade das pessoas que estão assistindo, porque, como o próprio tema, né, a nossa proposta inicial, ela indica, nós precisamos começar a ver trânsito como ciência. Enquanto nós não fizermos isso, continuarmos olhando para o trânsito e, desculpa a expressão, mas chutando tudo que está acontecendo, tudo que a gente faz, ou todos os resultados, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. A verdade nua e crua é essa aí. Então, o pessoal chega e fala assim, não, fizemos uma lei e essa lei conseguiu reduzir X% de morte. Alguém fez alguma pesquisa de verdade, uma pesquisa científica com validação, com fiabilidade, e no final dessa pesquisa chegou à conclusão de que isso é verdade? Vou dizer para vocês, não vi nenhuma dessa natureza até hoje, né, nos estudos que fiz. Pode ter, lógico, tem muita coisa que a gente não viu. Mas de alguém ter chegado e falado, não, eu fiz isso, deu um resultado daquilo. Não vi. Não, infelizmente, não é uma prática do que a gente vê no dia a dia. Então, o objetivo da exposição é esse, tá? O objetivo principal, que às vezes a gente vai para uma aula, vai para alguma coisa, o que eu vi lá no final das contas? O que aquele cara falou? O resumo, precisamos tratar trânsito, o fenômeno trânsito, como ciência. Esse é o ponto principal. Se tiverem que anotar qualquer coisa, já botei logo no título, tá aí, ok? Então, saudar a todos que estão conosco. A informação que eu tive é que um dos meus grandes amigos, além do Dr. Roger, né, que o Coronel Ricardo está assistindo também, então, se estiver, minha saudação, que realmente, porra, é um cara que mora no meu coração, inclusive vai ser citado hoje. E esse material que eu vou indicar vários textos, várias coisas, inclusive textos de minha autoria. A ideia é eu reunir todo esse texto, todo esse material, passar para o Dr. Roger e o Dr. Roger depois disponibilizar para vocês. Tá? Então, a ideia aqui não vim vender nenhum livro, não. Ok? Então, os textos que eu vou falar são textos científicos, muitos deles estão disponíveis na internet, e o que não tiver disponível, ele vai fazer um PDF, mandar para o Dr. Roger, depois ele passa para vocês. Ok? Bom, o que é ver o fenômeno trânsito como ciência? É olhar de uma maneira diferente. E o mais importante, às vezes, não é a resposta, é a pergunta. Então, vou dar exemplo de algumas perguntas que foram cruciais na minha vida científica, no estudo que eu fiz. Um dos meus grandes amigos, Coronel Moura, um dia ele virou para mim e perguntou assim, com aquele sotaquezão dele, né? aquela forma peculiar dele de falar, doutor Cássio, existem direitos humanos no trânsito? Que me falaram que não tem esse negócio aí, inclusive não deixaram eu fazer minha tese, né, do curso superior de polícia nisso. Eu falei, mas como que não deixaram fazer? Meu orientador falou que esse troço não existe. Então, a partir dessa pergunta, eu levei quase um ano para desenvolver, né, um estudo
que foi publicado nessa primeira revista que está aí no canto superior direito, ok? E o resultado dessa pergunta, ou a resposta, é sim. Só que é uma resposta um pouco mais complexa, porque nós não temos um direito humano no trânsito, nós temos 5 dimensões de direitos humanos no trânsito. É algo simplesmente maravilhoso de você olhar, de você estudar. E eu tive a felicidade de defender isso numa audiência pública no Supremo Tribunal Federal. Então, essa publicação inicial, está ali em cima indicada, a revista dos tribunais, foi levada ao Supremo. Depois, o doutor Roger pegou o fio da meada e transformou isso numa dissertação de mestrado. Posteriormente, um livro, que eu tive o prazer de prefaciar. E esse texto, me disseram que estava com a dificuldade de divulgação, porque estava em língua portuguesa. Então, eu tive que transformar, adaptar esse texto para a língua inglesa, e eu fiz uma nova publicação, que é essa revista que está um pouquinho acima. Não sei se o cursor passa, eu passando o cursor aqui, mostra. Ah, mostra, legal. Então, essa publicação que está aqui, ó, que eu dei uma identificada nela, ela é de 2015, se a memória não me trai. Vou depois mandar para vocês também. E ela traz esse material um pouquinho mais evoluído, que essa primeira publicação é de 2011 e a segunda é de 2015. E ela traz o texto em inglês para que a gente tenha uma divulgação disso, basicamente, para o mundo todo. E onde começou isso? Começa de uma pergunta. Então, se você vem para um curso de especialização, para um curso pensando em evoluir no trânsito, e você diz assim, meu Deus, eu estou cheio de perguntas, essa é a melhor coisa do mundo. Lógico que talvez você não consiga resolver todas as perguntas que você tem. Mas se você tem perguntas, essa é a melhor coisa nesse momento. Porque é a partir das perguntas que nós vamos começar a pesquisar. Outro exemplo de pergunta. Estava um dia na casa da minha mãe, dos meus pais. E era domingo de manhã, ela virou para mim e falou assim, mas meu filho, ontem à noite, você lembra que nós estávamos fazendo um churrasco aqui, a gente tomou um vinho? Minha mãe, quer dizer, não foi para balada e se entupiu, como o pessoal diz, não encheu o caco. Uma pessoa já, 60 e poucos anos, sexo feminino, ingeriu álcool, ingeriu vinho. Ok. E a pergunta da mãe, veja, não pode mentir para a mãe, né? Não pode chutar. A mãe pergunta, bom, eu bebi ontem, posso pegar o carro e posso sair hoje? A gente está conversando assim formalmente, fala, vai lá, não tem problema nenhum. Qualquer coisa depois a gente ajuda a pagar os honorários do advogado, para fazer a tua defesa. Mas não dá para falar isso para a mãe. Então, essa resposta me custou 8 meses de estudo científico. Esses 8 meses iniciaram com o estudo fantástico de um químico chamado Widmark, ele que fez essa tabela lindíssima, que é a evolução do álcool no organismo da pessoa. Existe uma fórmula, que eu vou falar nela um pouquinho mais para frente, e a partir dessa fórmula do Widmark, eu tive que desenvolver uma fórmula, que inclusive batizei com o nome, o apelido da minha mãe, ok? Tá aqui. E essa fórmula, então, permitiu responder a essa pergunta que ela me fez de forma científica, não era de forma chutão. Vai lá. Não. Eu sei que ela, por ser uma pessoa já idosa, sexo feminino, não ter realizado atividade física. Okay? Então, você somando tudo isso, pelo cálculo, eu precisaria, por razão dos 2 cálices de vinho tinto que ela tinha tomado, 5 horas e 6 minutos. Durante a noite, tem um período superior a esse. Então,
ela podia dirigir no dia seguinte, que não teria problema nem na parte administrativa, nem na área criminal. Mas demorou 8 meses para conseguir fazer essa resposta. Então, isso é ciência. E o texto ficou tão interessante que eu consegui 2 publicações com esse texto. A que está à esquerda, embaixo, é da Revista dos Tribunais. Já conhecido, né? A maioria das pessoas conhece a Revista dos Tribunais. Porém, eu consegui uma publicação um pouquinho diferente na Universidade de São Paulo, na Escola de Medicina. Então, os médicos entenderam que o estudo de um advogado, alguém da área do direito, poderia ser publicado numa revista de medicina. Ou seja, o texto não é ruim e a análise não é... Ela é uma análise muito científica, tá? Muito, muito boa. Demorou muito tempo. Eu tive que descobrir, inclusive, quanto pesava 1 litro de sangue. Não é 1 quilo de sangue, tá? 1 quilo de sangue eu sei. Mas 1 litro de sangue é outra conversa. Tá? Então, algo que realmente vale a pena fazer, vale os 8 meses de pesquisa e vale a pena remeter o texto para vocês darem uma estudada. Com base nessa mesma fórmula do Widmark, que agora eu estou destacando aqui embaixo para vocês, ó, com base nessa fórmula do Widmark, eu já trabalhei em alguns processos em que eu fiz alegações, né? Não lembro se fiz razões ou contra-razões de recurso, mas é consequência e sequência normal da coisa, em que eu fiz a alegação final rebatendo a tese de defesa. Então, a autodefesa do cidadão, eu fiz um resumo ali, né, no processo tal, assim e tal, ele disse que ele acabou... deixa eu só contar rapidamente a história. Ele era condutor do caminhão que faz a coleta de lixo na cidade. E na hora que fez uma curva com o caminhão, o coletor que estava atrás, saiu capotando, coitado do rapaz. Né? Sofreu lesões graves. Feito o teste de alcoolemia, registrou uma quantidade razoável, elevada de álcool, e ele, no momento que foi ouvido, já lá no plantão judicial, ele indicou que havia bebido apenas uma latinha de cerveja. E aí, com base nessa fórmula do Widmark, que a gente leva em consideração a quantidade de álcool que estava no corpo dele, o exame do etilômetro vai me permitir fazer isso, o peso dele, esse R, que é uma razão que existe um número para homens e existe um número para mulheres, ok? Porque os corpos são diferentes. Não quero que as moças fiquem chateadas comigo, mas em medicina se fala que a concentração de gordura é diferente. E como o álcool não mistura com a gordura, as mulheres são afetadas mais rapidamente do que os homens. Então, o número é diferente por causa disso. Ok? E permite, então, que a gente faça o cálculo. E fazendo esse cálculo com base no Widmark, cheguei à conclusão que ele havia ingerido entre 3 e 4 cervejas, né? Pode ser latinha, pode ser... Mas no final era 1 litro 330 ele tinha tomado. Então, são maneiras científicas de você, inclusive, trabalhar em processos de natureza criminal. E é isso que a gente precisa trazer para dentro dos processos. Parar com o chutão e começar a trazer ciência. Tá? Então, hoje em dia, por exemplo, né? Hoje, até o Dr. Royer dizia agora há pouco, eu estou em Portugal, estou fazendo um segundo mestrado, não mais em direito, mas em criminologia. E por que essa mudança de área, sair de uma área e para o outro? Porque o direito já não estava mais me dando algumas respostas que eu precisava. Então, busquei uma área diferente, que é muito diferente do que eu estava imaginando. No famoso, não tem nada a ver com o direito. Muita gente acha, né, até na faculdade de direito, diz que é um ramo do direito. Não
tem nada a ver. Os autores são diferentes, né? A metodologia é diferente, tanto que eu estou me batendo muito por causa disso. Tá? Então, é algo extremamente diferente. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, trouxe só um resuminho para vocês aí, para vocês verem o que é ciência. Tá? Vocês estão vendo dois gráficos. Um gráfico foi feito por um senhor chamado Marinho, no ano de 2003, e o outro gráfico foi feito por dois grandes professores, tá? Que é o Richie e o Gottfredson, que tem vários estudos. Né? Então, são dois gráficos totalmente diferentes, de pessoas diferentes em épocas diferentes. O primeiro gráfico é um documento que foi feito por uma secretaria de Estado que disse para o governo de Portugal: estamos com um problema no trânsito aqui em Portugal. Nós estamos com um pico muito grande de pessoas jovens morrendo no trânsito. E aí ele vai e faz o primeiro gráfico. Você pode ver, tem um tremendo pico entre 20, 21 anos, mais ou menos, e depois despenca. Esse pico não é muito diferente, é extremamente parecido com o pico da teoria do Richie Gottfredson. Só para vocês terem uma ideia de quem é essa dupla, eles chamam às vezes de HG, né? A dupla Richie Gottfredson. Eles dois têm um livro chamado Uma Teoria Geral do Crime. E eles são psicólogos. Vê que coisa, hein? Uma Teoria Geral do Crime feito por psicólogos. Um negócio genial. Tá? E nesse texto deles, de 83, eles dizem que não varia de um lugar para o outro. Essa escala que eles fizeram é uma relação idade-crime. Então, existe um pico a partir dos 15, 16 anos, começa a subir vertiginosamente o pico de crimes, e quando chega a 19, 20, cai com uma velocidade incrível até 24, 25, depois começa a descer de forma mais branda. Então, essa teoria de Richie Gottfredson, ela é aceita, ela não é só aceita, mas ela foi confirmada por muitos estudos científicos. E aí, quando você olha as recomendações da OMS, que falam da necessidade de reduzir a taxa de álcool no sangue para pessoas de até 25 anos, quando você vê alguns países proibindo pessoas menores de 25 anos dirigirem com outros menores de 25, são os pares delinquentes, que eles chamam, e colocando uma série de regras mais pesadas para quem está na fase inicial, né, da carteira. Aqui no Brasil, a gente tem a permissão, né, para dirigir. Outros países têm um período de prova, probation, outras coisas do gênero. Então, você vê que essa recomendação da OMS não é um chutão. Que isso vem de um estudo científico, não, vários estudos científicos. E isso, caralho, provar isso é simplesmente emocionante. Você começa a entender o porquê das coisas. E o porquê realmente é algo genial. Okay? Então, veja, tem muitas maneiras de você estudar trânsito, falando agora para aqueles que estão iniciando um estudo de trânsito, saíram da faculdade, ainda não sabem, o que é o trânsito, o que eu vim fazer aqui e tal. Tem muitas maneiras de você estudar trânsito. Existem pessoas que vão buscar a legislação de trânsito. Então, hoje em dia, eu não trabalho mais com legislação de trânsito. Deixo isso a cargo de um quarteto de amigos meus. Aliás, doutor Roger, só fazer um adendo aqui nesse ponto. O último que está ali, na verdade, era eu. E o pessoal falava dos 4 tenores no trânsito. Então, agora, meu amigo, a sua responsabilidade está muito grande,
porque talvez você esteja me substituindo Meu Deus. nessa empreitada aí, hein? Olha, doutor Cássio, eu vou agradecer muito, mas eu acho que eu não tenho cacife para bancar essa tarefa. A escada é longa, meu amigo, dá muito tempo de seguir. Ah, você pegou aquele texto meu, transformou numa tese de mestrado fantástica, publicou um livro. Leva jeito, meu irmão. Vamos lá, vamos seguindo. Então, tem maneiras diferentes de você estudar trânsito. Você pode se aprofundar na legislação de trânsito. Então, você tem o coronel Jair Moura, de Moura, que tem aquele jeitão, né, nele de nordestino de tratar. Existe o jeito mais sério, mais técnico do coronel Ricardo Alves. Ele fala, às vezes, que está papirando. Adoro quando ele fala essa expressão, estava papirando. Então, é um cara que estuda muito, tem algo muito técnico, porque trabalhou também muito tempo nisso, né? Júlio Vermodécio, que além de ter uma prática muito grande, entrou na área científica e hoje ele já é mestre em Direito, ele está fazendo doutorado, e o doutor Roger, que fez o mestrado, segue em seus estudos. Além da legislação de trânsito, nós temos um campo muito rico para quem quiser estudar trânsito. E a minha recomendação é o seguinte: saia um pouco da casinha. Saia um pouco daquele quadradinho de baixar o Código de Trânsito, baixar as resoluções. Não vou dizer que não são importantes, são importantíssimas. Tá? Você conhecer a legislação de trânsito é importantíssimo. Mas você falar de trânsito hoje e não conhecer os manuais de boas práticas, os relatórios, né, e o relatório global e os relatórios, né, de prevenção da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana, que é a OPAS, você não sabe nada de trânsito. Ok? Então, esse primeiro documento que está aqui do lado esquerdo da tela é algo assim fantástico. É uma aula gigante, é um curso completo de segurança viária. E veja que não é algo que nasceu ontem ou que foi feito de qualquer maneira. É um documento que já existe há mais de 20 anos, ele é de 2004, e ainda assim, quando a gente precisa de uma boa referência científica, é nele que a gente volta. Além desse documento, a OMS tenta publicar a cada 2 anos, nem sempre consegue, tá? Mas Covid e tudo mais, precisa de dinheiro, tem um monte de coisa. Mas eles tentam publicar a cada 2 anos um relatório global de situação da segurança viária no mundo. É um documento espetacular, por quê? Porque ele compara e ele verifica a evolução de cada país ao longo desse período de 2 anos. O que melhorou, o que piorou, quais são as normas que atingiu, né? Quais são, se tem os 5 estrelas, se não tem. Então, muito importante, pessoal, conhecer e acompanhar. E um manual que eu tenho um carinho muito especial por ele, que é esse Fortalecendo a Legislação de Segurança Viária. Ele é um manual de boas práticas para quem quiser fazer, ok? É um manual interessantíssimo da OMS e eu achei tão bom o manual que eu ajudei a traduzir. Ele não tinha em língua portuguesa, tá? Eu ajudei, então, o pessoal, eu sou colaborador, né? Eu ajudo, não há recebimento de nenhum tipo de honorários com relação a isso, tá? Mas é algo tão importante que a gente vê que precisa ser feito. Então, precisava dele também em língua portuguesa, a tradução talvez não seja a melhor ou a mais adequada, mas pelo menos vocês vão ver que traz muita informação, inclusive um curso que nós fizemos em Curitiba, acho que foi 2014, a gente vai ficando velho, vai perdendo a noção dos anos, cara, é complicado. Se vocês vão chegar lá, vocês vão ver como é que é. Então, é um manual também que merece uma leitura
cuidadosa, uma leitura atenta. Isso tudo é de graça, está na internet. Tá? Não precisa pagar nada. Eu coloquei, na maioria deles, eu coloquei a indicação de onde estão, né? Como é que você tem acesso quando o computador deixa, uma beleza. Né? Como é que você tem acesso a essas informações? Então, tá aí. Isso aí é muito importante você conseguir. Para além da área do direito, o pessoal da psicologia tem sido muito forte na questão do trânsito e é preciso conhecer para a gente poder entender. Então, por exemplo, tive a oportunidade de conhecer esse senhor, já falecido, tá? É o professor Renier Rosenstraten, é o nome dele. Cara simplesmente genial e daqueles caras geniais que não subiu a cabeça. Então, conversava com a gente normalmente no congresso, todo mundo vinha conversar com ele, falava não sei quantos idiomas, ia dando dica, via comer não sei o que com a gente. Olha, um cara assim genial. E ele traz um conceito de trânsito que não é jurídico, mas que é muito bom. Entendeu? Talvez até melhor do que a gente tem nos livros de direito de trânsito, e ele, na área da psicologia, traz uma ideia genial. Tá? É um livro que vale a pena ser conhecido e ser estudado. Falando de pessoas também falecidas, mas geniais, professor Gerald Wild. Eu tenho quase certeza que eu digitei o nome dele errado uma ou duas vezes aí. Não é Geraldo, é Gerald. E o White tem o E no final, senão fica totalmente diferente, ok? Mas o professor Gerald White, ele desenvolveu, né, uma tese fantástica, e tão fantástica que existe um instituto com o nome dele que segue esses estudos até hoje. Então, existe um instituto do professor Gerald Wild, lá no Canadá. Ele tem alguns livros é possível baixá-los, alguns, comprar outros e tal. E um desses livros foi traduzido junto com o professor Renier para a língua portuguesa. A tese do Dr. Gerald... ok. A tese do Dr. Gerald Wild, dentre um monte de coisa que ele escreveu, uma das que mais chamou a minha atenção é a homeóstase de risco. Bom, como é que funciona isso? Tem um jeito difícil e um jeito fácil de explicar. Vamos no jeito fácil, ok? Quando você chega num lugar, tá abafado, tá um calor desgraçado, você vai lá e liga o ar-condicionado. É isso? O que o ar-condicionado faz? Ele diz lá, ó, vou jogar a temperatura a 20 graus. E começa joga ar frio lá para dentro. Quando chega a 20 graus, o que ele faz? Ele dá uma desligada. E a temperatura que baixou, ela volta. E quando passa 21, 22, ele bota pressão de novo. Então, essa é a ideia, esse é o princípio da homeóstase de risco. Embora a parte mais científica de dizer, existe a tal da percepção de risco, o que você não consegue perceber, você então não vai cuidar. Mas a parte do condicionador de ar, inclusive, foi o exemplo dele. Ele mesmo deu esse exemplo para a gente. Tá? Então, as coisas na vida funcionam assim. Quando você percebe que um risco existe ou existe uma necessidade, você coloca um conjunto de recursos ali, você bota pressão naquela coisa para dar uma segurada, reduzir os níveis. Mas se essa pressão ela diminui, o risco, você não percebe mais o risco, a coisa tende a voltar. Alguém deve estar dizendo assim, pô, cara, você podia então voltar para a área do trânsito, porque eu não estou entendendo mais nada. Entende sim. Lei seca. Vocês lembram das estatísticas de trânsito, morte de trânsito, logo após a lei seca? Então, saiu a lei seca, o que aconteceu? As estatísticas, pá, lá embaixo. Mas ninguém conseguia explicar por que, de repente, começou a
subir de novo. E praticamente voltou para o mesmo parâmetro. E aí algumas pessoas dizem, a lei não é boa, precisamos fazer outra lei. A digitação errada. Gerald Wild, quer dizer, desculpa, tá? É Gerald Wild. Digitei errado o Gerald e digitei errado o Wild. 2 erros, desculpa. Então, se você quiser manter o nível que você conseguiu com uma lei seca, por exemplo, você tem que continuar emitindo a pressão do ar-condicionado para a temperatura ficar naquela mesma medida. Se você desliga o ar, a temperatura sobe. Foi exatamente isso que aconteceu com a lei seca. E é exatamente isso que acontece com uma série de leis no Brasil. Sai a lei, dá aquela euforia, homeóstase, pressão. Um ano depois, ninguém lembra mais nem que a lei existe. Ou seja, voltou tudo ao normal. Então você tem que aplicar ciência para lembrar que a lei não é boa ou ruim, perdeu o efeito e tal. A pressão que os órgãos, a imprensa, a polícia, o governo, as próprias pessoas estavam fazendo, diminuiu. Essa percepção do risco diminuiu. Então você precisa criar campanhas, você precisa criar mídia, você precisa criar uma série de coisas para incentivar o pessoal, aumentar a pressão e reduzir novamente o número de mortes. Isso é ciência no trânsito, não é chutão no trânsito. Quem estuda trânsito, por exemplo, tem que conhecer esse senhor que está aí. Tá? Então, vocês já perceberam que eu gosto de trazer o rosto da pessoa, a tese da pessoa e o livro que a pessoa escreve. Isso é essencial. Quem quer estudar alguma coisa de verdade não pode ficar de apostilinha. Tem que saber o livro onde está. Qual é a tese da pessoa, qual é o nome, de onde veio. Então, esse cidadão é William Adon ou Radon, já escutei as duas pronúncias, William Adon Jr. Genial o sujeito, tá? Tanto que é um médico, botei ali uma microbiografia dele. Ele criou duas coisas fantásticas para o trânsito, que são pouco conhecidas e pouco divulgadas, mas que precisa saber. Então ele tem uma obra, um texto, de 1970, que é On the Escape of Tigers. Escapando de Tigres. O nome, para mim, já é genial. Já valeria o ingresso só pelo nome. Tá? E aí ele faz uma relação de 10 estratégias para que você escape do tigre. E essas 10 estratégias ele aplicou para o trânsito, quando ele foi para a área do trânsito. Então, por exemplo, você reduz o volume de energia, item 2, formada ou acumulada. Tá, e o que tem a ver com velocidade? É a fórmula da energia cinética. A energia cinética tem a velocidade ao quadrado. Se você diminui a velocidade, você vai diminuir a energia produzida no momento de impacto. Você pode prevenir a liberação da energia. Você cria um sistema mais seguro e outros tantos aí que não dá tempo de eu olhar todos, tá? Mas fiz um resumo para vocês, tá? Quais são as 10 principais estratégias do William Adon. Existe um texto em que eu dou uma esmiuçada, vou mandar depois para vocês. É esse aqui que eu estou dando uma identificada ali. O nome dele está do lado, ok? E eu realmente trato com carinho essas estratégias do Adon que vão trazer, né, a divulgação do maior feito do William Adon Jr., que é criar a matriz de Adon. Cássio, não sei o que é matriz. Matriz, esse desenho que vocês estão vendo aí no meio é uma matriz, em que ele coloca antes, durante, depois. Ok. Antes, durante, depois do quê? Do evento? Da colisão? Ok. E do outro lado, quais são os três para dar uma matriz de 3x3, né?
para poder fazer assim. Você tem o veículo, o ambiente e o condutor. E na hora que você cruza antes, durante e depois, você tem toda a teoria dos riscos e dos fatores de risco e dos fatores de prevenção que desenvolvem os trabalhos da OMS hoje. Tudo com base nessa matriz de 3x3 desenvolvida por ele em 1970. Mas se você não tem uma noção, uma ideia de onde vieram essas coisas, fica mais difícil. Ok? E da mesma forma que aconteceu em 2015, também aconteceu em 2025, coincidência, né? 15 e 25, mas só para ajudar na memória. Aquele texto que eu tinha publicado aqui na revista dos tribunais, me pediram também para traduzir e publicar em inglês. Então, o texto ele foi publicado ou republicado com umas modificações, né, que eu tive que fazer, deu uma melhorada e tal, umas ideias diferentes que apareceram. Foi republicado ano passado, 2025, numa revista que fala de trânsito internacional. Também muito bom, tá? Até botar umas figurinhas lá. Então, veja, as fotos não são minhas, quando é minha eu indico, ok? Mas depois a gente vai mandar para vocês aí, um negócio bem legal, tá? Mas do que interessa desse ponto aí, matriz de Adon. Tem que conhecer esse cara, tem que saber o que é a matriz, porque a partir da matriz é que nós vamos montar toda a estratégia, né, de segurança viária, ou nós que eu digo, a Organização Mundial da Saúde. Okay? É a partir dessa matriz do Adon. Uma pausa para o ar. Só um adendo, aproveitar que o doutor deu uma paradinha. A curva do Kuznets. Essa tá na minha dissertação também. Legal. Essa eu tirei do texto do doutor e botei lá também, porque essa não pode faltar. Também muito importante, tá? E são coisas que às vezes o pessoal desconhece, não sabe que existe. Okay? Então é importante uma aula, uma conversa, né? Não está mais uma conversa como essa, para alertar o pessoal que trânsito é um negócio extraordinário. Ok? E que vai muito além do que às vezes a gente está imaginando. Então, é tão além que eu vou ficar um tempo aqui em Portugal para ver se eu consigo entender esse além que estava martelando na minha cabeça. Mas vamos falar um pouquinho sobre Simon Kuznets. O Kuznets, ele não é um cara novo, não. Ele nasceu no início do século XXI, do século XX, tá? E ele é da área de economia. E ele desenvolveu uma tese de economia que recebeu um prêmio Nobel. $1 milhão na conta por ter desenvolvido essa tese. Qual é a tese em termos de economia? Ele coloca que os países, né, as pessoas, elas tendem a iniciar a vida, né, a vida econômica delas, e elas vão muitas vezes destruindo tudo que está ao redor, lutando, se matando e tudo mais, até que elas conseguem chegar num determinado ponto em que elas vão começar a buscar qualidade de vida. E aquilo que era mais destruição começa a virar mais qualidade. Muitas pessoas pegaram essa tese do Kuznets e trouxeram para a área do meio ambiente. Então, existe a Kuznets, Environmental Kuznets Curve. É a curva do Kuznets na área ambiental. Traduzir assim, fica simples. Tá? Como é que funciona isso? Então, os países começam a se desenvolver, o pessoal cria as empresas e começa a destruir tudo para ganhar dinheiro. Então começa a ganhar muito dinheiro, mas ao mesmo tempo começa a destruir todo o meio ambiente.
Então, quando você coloca no gráfico, você tem aumento do que entra, mas o meio ambiente vai para o brejo. Então, tá destruição total. Quando ele chega num determinado momento da vida dele, ele olha para o lado, olha para o outro e diz assim: eu tô rico, só que eu destruí tudo. O rio poluiu, o verde eu destruí. O que vai sobrar para meus filhos? Nada. Então ele começa a usar o dinheiro que ele ganhou para reconstruir o meio ambiente. E aí os países que já chegaram no cume começam a pensar em preservação ambiental, embora ganhando mais dinheiro. Quando foi... Deixa eu só falar o ano... só voltando. Também temos uma publicação sobre isso, está lá na revista dos tribunais, a fonte está aqui embaixo, e depois eu mando para vocês. Eu sei que eu estou falando muitos assuntos, muitos autores, e alguém pode dizer assim: meu Deus, mas como é que eu vou entender? Calma. Tem um texto sobre isso, depois a gente manda para vocês. Tá? Então, uma pessoa... Não, mudei ao contrário. Aqui. Ok. Então, essa moça, a Elizabeth Kopetz, ela desenvolveu uma tese de doutorado em cima dessa teoria do Kuznets, trazendo a tese do Kuznets para o trânsito. Uma sacada genial. E a maneira que eu às vezes explico o uso da curva do Kuznets no trânsito é falando do pessoal do direito, que começa como estagiário e ele começa como? Vulnerável no trânsito. Então ele está ganhando o dinheirinho dele, mas ele vai a pé, pedestre, vai no transporte coletivo, e aí a maior desgraça da vida dele, ele compra uma motocicleta. Então ele está ganhando o dinheirinho dele, mas o risco de morte dele é gigantesco. Quando ele evolui um pouquinho, talvez era como estagiário ou no começo da carreira, ele já compra o carrinho dele. Opa! Está ganhando o dinheiro dele, mas ficou mais seguro, embora não seja ainda um veículo muito seguro. Não tem airbag, não tem uma série de itens de segurança que deveria ter, mas o dinheiro não dá. Então, a curva de dinheiro e risco dele tá subindo. Mas ele está evoluindo na carreira jurídica e ele se torna um grande advogado, se torna um bom advogado, passa no concurso para delegado, promotor, juiz, seja lá o que for, auditor fiscal, um monte de coisa que tem por aí, e aí ele começa a pensar: pô, tem que comprar um carro mais seguro, tem que ter um meio mais seguro, tem que ter ABS, airbag, não sei o que lá. E aí aquela curva do Kuznets, para ele, começa a descer. Então o risco dele, que era gigante, começa a diminuir. É a curva que estava aqui no slide anterior. Então a gente tem uma noção da aplicação dessa teoria do Kuznets na área do trânsito. E os cálculos que essa moça fez em sede de doutorado, um negócio assim fantástico. Ainda mais eu que não sou muito afeto à estatística, estou até me batendo um pouco nisso aqui, um pouco não muito, aqui no curso. Então fica, para a gente, um pouco complicado, mas veja, ela tinha feito uma previsão modesta para o ano de 2020. Já passou. Então a gente consegue comparar o que está nos relatórios com a previsão que ela fez em 2003. Então ela disse que, pessoal, se continuar assim, essa curva continuar assim, em 2020, países como o Brasil vão superar 20 mortes por grupo de 100 mil habitantes. E o Brasil superou. Foi a 22, 21, 22, uma coisa, 22, uns cacarecos, assim e tal. Então a previsão dela de 2023, que era alarmante, ficou modesta, perto do que realmente aconteceu, porque nós superamos o que ela havia mencionado, né, desse número de morte. E mais, ela traz uma informação muito preocupante, no sentido de que
embora a gente esteja evoluindo na nossa economia, enquanto nós não atingirmos o pico, o número de mortes no trânsito vai continuar subindo. Então não adianta a gente achar que do dia para a noite a fada madrinha vai chegar, vai dizer trânsito no Brasil eu te abençoo. Pá! E está resolvido o negócio. Não é assim. Não é assim que funciona. Entendeu? Então nós temos que ter uma série de evoluções, respeitando essa curva que ela existe, e adotar ações para que nós consigamos chegar no lado de lá da curva. É fácil? Não, não é nem um pouquinho fácil. E por que hoje, né, nós começamos com a história de década mundial de ações de segurança, ações para a segurança no trânsito, começamos em 2010, devíamos ter ido até 2020, não conseguimos, ampliou até 2030, e se meu calendário não estiver errado, já estamos em 2026. E, infelizmente, estamos longe de alcançar. E as últimas notícias que eu tive é que o carnaval foi bravo aí no Brasil. E pelo andar da carruagem, a Páscoa vai ser mais ou menos na mesma toada. Por quê? Falta o que eu coloquei ali em preto com letra amarela para dar aquela chamada de atenção. As ações, Gerald Wild, da homeóstase, pressão na turma para baixar, né, aumentar a percepção de risco, aumentar a persuasão, né, e fazer com que essa curva chegue do outro lado. Enquanto não fizermos isso, não vamos conseguir atingir o objetivo da Agenda 2030. Com base na exposição de Kuznets, Kopitz e Cropper, quem é Cropper na ordem do dia? É a orientadora do doutorado da doutora Kopitz. Então, é a doutoranda e a professora doutora que a orientou. Então, elas são coautoras na publicação. Então, é sempre importante lembrar que são duas pessoas. Quem fez o estudo e quem orientou. Ok? Então, para quem olhar os relatórios da OMS, vai perceber que eles disseram que houve um tempo de ações e um tempo de resultados. No tempo de ações, nós não fomos bem. Então, nós não estamos conseguindo colher o que nós deveríamos estar colhendo agora. O plantio não foi bom, a colheita não vai ser. Ficamos de muito papo furado. Conversinha daqui, projetinho dali, coisinha. Agora, fazer mesmo, trazer ciência, trazer, né, essa pressão necessária para que a coisa funcionasse, infelizmente, não vimos. Precisamos muito mais ações, muito mais intervenções positivas. Esse processo que vai levar, e tem dois, né? Que vai levar ao outro lado da curva, não é automático. Não, deixa seguir assim que a coisa está indo. Não está indo. Não é automático. Então, necessita de ações para que a coisa funcione. Porque senão, nós vamos ver exatamente o que nós todos, né, temos visto no noticiário ou pela internet, como eu recebo aqui. O número não está baixando. Está aumentando. Nós estamos na fase ascendente da curva de Kuznets. E de tudo isso que a gente vê, é necessidade de trazer a ciência para dentro do trânsito, até para olhar para o trânsito não como um único direito individual, a liberdade de fazer alguma coisa. Trânsito é um ambiente coletivo extremamente perigoso. Então, se nós deixarmos que as regras de direito individual, os chamados direitos humanos de primeira dimensão, eles atuem sem respeito aos demais, nós não vamos conseguir evoluir nunca. E só tem uma maneira de evoluir na questão da segurança viária, que é com muito estudo e muito trabalho.
E tanto um como o outro tem que se fundar na ciência, porque senão nós não vamos conseguir evoluir, não vamos conseguir chegar. A participação de vocês, né, aqueles que estão conosco até esse horário, para vocês um pouquinho mais cedo, para mim já 11 da noite, 23 horas. A participação de vocês é extremamente importante. Por quê? Porque nós vemos que alguns autores já consagrados estão começando a ficar... Eu até escrevi no prefácio do livro do Dr. Roger que eu vi uma primeira geração de grandes autores no trânsito. Eu li o livro dessas pessoas, tive a oportunidade de estar com alguns deles, né? Professor Dorival, Dr. Geraldo, então eu conheci, eu estive com eles. Faço parte de uma segunda geração de pessoas que lutam pela segurança viária. Mas é muito importante que nós possamos formar uma terceira e, quiçá, uma quarta geração, né, de pessoas que tratam o trânsito com ciência, como ciência, e principalmente que vejam o trânsito pelos olhos do enforcement, pelos olhos da segurança viária, e não vejam trânsito com olhos de infrator. Esse, às vezes, é uma mudança, essa é uma mudança de óculos extremamente importante. Então, quando o Dr. Roger me fez o convite para vir conversar com vocês... Opa, me atrapalhei aqui. Ok. Para conversar com vocês na noite de hoje sobre trânsito, ele teve uma iniciativa fantástica de criar um curso, chamar pessoas, né, que estão interessadas em tratar de trânsito, dar trânsito, evoluir nessa área do trânsito. Eu vi que era uma oportunidade que eu não poderia perder de conversar com vocês e mostrar coisas que geralmente as pessoas não estão muito acostumadas a ver. Então eles falam, vamos estudar trânsito. O que é? Tem uma lei de trânsito. Tem mais de 300 artigos, não vou nem ler esse troço, não. Não leu nem o Código de Trânsito. Mas existe muito mais do que isso. Existem áreas geniais, tá, que vêm da psicologia, da sociologia, da criminologia, que é a área que eu estou estudando atualmente. Então, veja, para vocês que iniciam o estudo do trânsito, sejam bem-vindos a uma área simplesmente fantástica, altamente interdisciplinar e que representa desafios diários. Nós trabalhamos com vida e com morte todos os dias. E uma ação nossa, um estudo nosso, pode realmente evitar a morte de muitas pessoas. Então, isso é algo muito prazeroso. Tá? Então, agradecer de coração o convite que foi feito pelo Dr. Roger. Agradecer a paciência de vocês de estarem me ouvindo aí por quase 1 hora. Tá? Dizer que vou mandar o texto para vocês, os textos, com muito prazer. Ok? Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês mandam uma mensagem. Acabei esquecendo de colocar o e-mail aqui, mas depois o Roger divulga também o e-mail, não tem problema nenhum, não. Manda o material para vocês, porque é algo extremamente importante. E queria dizer que estou muito feliz de estar aqui essa noite com vocês. Então, Roger, muito obrigado pelo convite. Devolvo, então, a palavra. Doutor Cássio, eu tenho certeza que foi uma explanação maravilhosa. Muitas vezes a gente, principalmente quem quer começar a trabalhar na área de trânsito, principalmente na área jurídica, como advogado, como defensor de condutor, quando a gente começa a atuar nesse tipo de área, a gente fica muito apegado à legislação, à resolução, a parecer de CETRAN, e acaba a grande maioria dos estudiosos de trânsito que a gente tem acabam ficando muito nessa área técnica
e não acabam partindo para a área mais acadêmica, mais parruda, eu diria, do trânsito, né? E aí a gente vê uma dificuldade muito grande quando a gente quer construir alguma argumentação mais sólida de ter base para fazer isso. Querendo ou não, quando a gente estuda segurança no trânsito, a gente não está estudando só uma forma de penalizar alguém por algo que fez de errado ou uma forma de não deixar alguém fazer algo. A gente está estudando algo muito mais amplo, que são as condutas, que são os resultados das condutas que são desenvolvidas. E quando a gente consegue estudar o trânsito de uma forma mais ampla e um pouco mais aprofundada, sair como o doutor falou, sair da caixinha da legislação e da resolução, a gente consegue criar coisas surpreendentes dentro do direito. E é um trabalho difícil, confesso que realmente muitas vezes é um trabalho muito difícil, mas é um trabalho necessário hoje que a gente tem, estudar trânsito mais a fundo. A gente precisa, como o doutor falou, eu concordo em gênero, número e grau, a gente precisa estudar trânsito de uma forma mais científica. Hoje a gente estuda o trânsito de uma forma muito técnica, jurídica especificamente, né? E o trânsito é uma área muito grande, muito maravilhosa para ser estudada só sob um ângulo, né? Doutor, agradeço demais por ter aceitado o meu convite, agradeço demais por toda a exposição, é sempre maravilhoso poder te ouvir e eu confesso que já estava com saudade de ouvir uma aula dessa, porque uma aula dessa natureza é difícil, doutor. Que bom, meu amigo. Fico feliz, espero que o resultado tenha sido positivo. Espero que o pessoal tenha muitas perguntas, porque é da pergunta que a ciência se faz. Então, meus amigos, desenvolvam suas perguntas, transformem em boas teses. Isso aqui é o mais importante. Agradeço de coração a oportunidade que me deram. Obrigado mesmo. Que isso, muito obrigado. Pessoal, agradeço a todos também por terem comparecido, por terem acompanhado essa noite, essa aula. Muito obrigado a todos. E depois é só me pedir o material, eu vou estar mandando ali nos grupos também, todo o material que o Dr. Cássio enviar vai ser disponibilizado juntamente com a apresentação que eu já disponibilizei. Muito obrigado a todos e um agradecimento especial novamente ao Dr. Cássio. E uma boa noite para o doutor também, porque aí já está meio tarde, né? Aqui já, estou meio quebrado. Verdade. Doutor, muito obrigado e boa noite. Meu irmão, um abraço para todos aí. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.